pessoas como nós são chamadas de loucas. Isso acontece quando alguém é capaz de enxergar algo que mais ninguém vê e persegue essa ideia com todas as forças. A gente sonhou alto e sacrificou muito para alcançar um objetivo maior: tirar um sonho do papel e empreender. Talvez você não nos conheça pelo nome, mas as marcas que carregamos em nossos cartões de visita, essas dispensam apresentações. Agora, formamos o Instituto Êxito de Empreendedorismo, um time de grandes visionários com um novo propósito: levar o Brasil e a América Latina a outro patamar através do empreendedorismo. Estamos aqui para ser o motor de uma nova era, compartilhando conhecimentos com aqueles que têm uma boa ideia e aquele brilho no olhar. Pessoas exatamente como você. Então, quem é o louco agora? Na competitiva indústria automotiva, algumas coisas são unanimidade: o design italiano, a mecânica alemã, a eficiência japonesa, o conforto americano, a inovação coreana e a energia? Essa tinha que ser brasileira. Moura, a bateria original de 9 dos 10 carros mais vendidos no Brasil. Precisou de bateria? Moura.com. E agora, com vocês, o painel A Importância do Relacionamento no Mundo dos Negócios, com o fundador da Universidade do Inglês, autor de 2 livros, um dos pioneiros na venda de cursos online, com mais de 50 milhões em vendas pela internet, Jober Chaves, e o presidente da Linha Direta e sócio fundador do Instituto Êxito de Empreendedorismo, Marcelo Chucri. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Summit Êxito de Empreendedorismo 2021, o maior congresso de empreendedorismo, inovação e marketing digital do Brasil. É um grande prazer estar aqui com todos vocês. Meu nome é Jober Chaves e eu sou cofundador da Universidade do Inglês. Mas hoje não estou sozinho aqui, nós estamos com um ilustre convidado falando lá de Minas Gerais. Por favor, Marcelo. Ei, Jober, boa tarde a todos. É uma satisfação imensa a gente poder participar juntos desse painel. Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo Chucri, eu sou presidente e fundador da Linha Direta, uma empresa que atua no segmento educacional há 25 anos. Essa empresa eu criei com 21, tá? E além disso eu tive a honra também de ter a oportunidade de ser sócio fundador do Instituto Êxito de Empreendedorismo. Tá? Então, nós vamos estar conversando hoje sobre um tema que, para mim, sem dúvida nenhuma, fez toda a diferença na minha vida e não apenas na minha carreira empresarial, que é, de fato, o relacionamento, né? A importância do relacionamento no mundo dos negócios. Muito bom, muito bom. Então vamos lá, vamos falar de relacionamento, né? Todas as vezes que eu falo de relacionamento, me ocorre talvez o meu melhor amigo é aquele com quem eu tenho mais viajado, aí ao redor do mundo, né? O meu amigo, ele chama-se José Pérez, ele é da área de mercado internacional, e ele fala, para mim, há muitos anos ele fala uma coisa: Jober, negócios são relacionamentos.
E como ele faz negócios com a China, faz negócios com a Europa, Estados Unidos, África, eu achava sempre muito curioso que nesse mundo, sei lá, está falando de contratos, dólares, um mundo jurídico, que os relacionamentos fossem verdadeiramente tão importantes. Mas acompanhando a trajetória dele durante todos esses anos, uma das coisas que eu percebi, né, que os relacionamentos definitivamente são muito importantes. Claro, na vida pessoal é fácil da gente identificar isso, mas quando a gente está falando de negócios também, os relacionamentos são muito importantes. E a partir dessa observação desse meu amigo, né, o Pérez, eu passei a incorporar nos meus negócios de uma maneira mais estratégica a questão dos relacionamentos, né? Então, de conhecer os meus parceiros de negócio, conhecer as pessoas com quem eu estava ou ia fazer negócios antes de me aprofundar no negócio em si. E eu tenho que dizer uma coisa, que essa passou a ser uma vantagem competitiva, né? Nós levarmos em consideração, colocarmos como força do negócio a questão dos relacionamentos. E eu quero dar um exemplo, né, da razão como eu cheguei até o Instituto Êxito também. Eu sou amigo do Rodrigo Cardoso, também um dos participantes, um dos fundadores também do Instituto Êxito. E o Rodrigo Cardoso, nós somos amigos também há uns 25 anos, né? Eu e o Marcelo temos algumas coisas em comum, que não só nossas empresas têm 25 anos de vida, né? Mas eu sou amigo do Rodrigo há uns 25 anos. E o Rodrigo, nós tivemos um relacionamento bastante intenso. Ele foi meu padrinho de casamento, depois acabamos nos separando porque ele foi morar em outro estado, mas nunca deixamos a nossa amizade esfriar, o relacionamento esfriar. E foi através do Rodrigo, desse relacionamento com o Rodrigo, que eu acabei chegando também ao Instituto Êxito. E a primeira coisa que eu fiz no Instituto Êxito foi criar um relacionamento, né, com o Herbert primeiro, que depois me apresentou o Janguier, mas eu continuo trabalhando nessa questão dos relacionamentos e vendo como isso é uma coisa que é importante para o nosso mundo de negócios, né? Não sei se o Marcelo concorda com isso, se ele vai me desmentir aqui completamente ou se acrescenta alguma coisa nessa direção. Ao contrário, né? Eu costumo dizer para as pessoas que o meu maior patrimônio é a minha agenda de telefone, né? Sem dúvida nenhuma, os relacionamentos fazem toda a diferença, não apenas na nossa vida empresarial, mas também na nossa vida pessoal, tá? E eu estou mencionando a questão pessoal porque muitas pessoas acreditam que é possível separar o empresário, o empreendedor, o profissional do pai de família, do marido, né, do filho, e eu não acredito nisso. Eu acho que nós somos uma pessoa só e que, de fato, para construirmos relacionamentos sinceros, verdadeiros e produtivos, nós temos que ter, em primeiro lugar, a sinceridade, a transparência e a espontaneidade, né? Ninguém consegue, digamos, construir um personagem, né, para construir relacionamentos que vão ser verdadeiros e, se possível, para a vida toda. Então, sem dúvida, Jober, eu acho que quando a gente fala em relacionamento, na importância do relacionamento, né, para os nossos negócios, né, que é foco desse painel de hoje, a gente precisa levar em consideração que não se constrói relacionamentos verdadeiros, tá, sem que nós possamos dedicar o nosso tempo para esta construção. Tá? Então, a gente precisa, né, como tudo na vida, a gente precisa de tempo, de foco, realmente, para poder obter o êxito que a gente espera em qualquer esfera da vida. E nos relacionamentos não é diferente. A gente precisa se doar, a gente precisa reconhecer, no primeiro momento, a verdadeira importância dos relacionamentos, com que eles se tornem sinceros e verdadeiros, com as nossas qualidades e também com os nossos defeitos, né? Enfim, então eu acho que o nosso papo aqui
né, ele deve sim passar por mencionar para as pessoas que estão nos assistindo, e como o nosso evento é um evento que não está sendo presencial, a gente não sabe, né, o perfil das pessoas, a idade das pessoas, a expectativa das pessoas, a formação. Então é um desafio muito grande, né, falar de forma genérica sobre um tema tão importante e que faz toda a diferença, não apenas na nossa vida empresarial, mas sem dúvida nenhuma também na nossa vida pessoal. Mas eu vou aproveitar, Marcelo, um gancho que você deixou, você falou dos desafios, né? Os relacionamentos, então, eles são importantes, mas eu me lembro se falava isso na década de 80, né? De uma bomba de nêutrons que ia deixar todos os objetos intactos na Terra e ia acabar só com os seres humanos, né? E eu insisto que a Terra sem seres humanos é uma Terra sem problemas, né? Porque à medida que o ser humano aparece, os problemas vão aparecer. E os relacionamentos, eles trazem junto com eles problemas. Eu tenho que dizer que na minha jornada empresarial, nesses 25 anos também como empresário, o maior desafio que eu tive foi de traições nos relacionamentos, né? Então, apunhalada nas costas, facada nas costas, né? Decepções, roubos, traições, né? E tenho certeza também que eu não sou o santo da história, que eu também, nesses relacionamentos, acabei decepcionando muita gente. Mas, eu talvez não lembre a frase corretamente, mas eu lembrei, se é difícil fazer negócios sem relacionamentos, né, ou sem as pessoas, é impossível fazer os negócios sem as pessoas. Então, no meio do caminho, nós vamos ter desafios, mas se eu puder deixar uma mensagem para as pessoas que vão estar nos assistindo, para as pessoas que vão estar nos acompanhando, não caia no erro de tentar construir o seu negócio sem os relacionamentos, só com a estratégia das máquinas, a estratégia dos processos, as estratégias de vendas ou mesmo de marketing. E eu não estou dizendo que elas não são importantes, mas não tente, e muitos empresários em início, né, de jornada acabam cometendo esse erro, onde eles tentam liderar as coisas ou liderar os processos e administrar as pessoas. E isso não vai dar certo, no fim das contas não vai dar certo, porque o relacionamento ele tem aí um peso importante, ele tem um peso dobrado, né, na construção do nosso negócio. Aí eu não sei se o Marcelo pode contar se na jornada dele foi mais bonita assim, que a minha, no sentido de não ter traições, não ter roubos, de não ter nenhum tipo de problema com os relacionamentos. Na verdade, eu acho que tudo isso que você mencionou é inerente ao processo do próprio ser humano, né? Enfim. E eu acho importante também que a gente mencione que as novas tecnologias, tá? E com a pandemia isso ficou muito acentuado, a gente passou a fazer reuniões através de lives, de ferramentas tecnológicas, às vezes até com pessoas que a gente não conhecia. Muitas vezes as pessoas acabavam também desabilitando, né, a câmera de vídeo, então você estava conversando ali sem ver o rosto da outra pessoa. Então, o que eu queria também reforçar, e aí é uma opinião minha pessoal, tá, é que como todo relacionamento ele demanda tempo para ser construído, a gente tem que também refletir sobre como estamos administrando o nosso tempo. Tá? Eu acredito que a maioria das pessoas está dedicando tempo demais para as ferramentas, para as redes sociais, para o YouTube, para o Instagram, para o Facebook, para o WhatsApp, e tempo de menos para as pessoas. Né? Algumas semanas atrás, né, eu percebi, através de mensagens de texto e até, né, de telefonemas que eu recebi, que parecia que a gente estava iniciando a Terceira Guerra Mundial quando o WhatsApp saiu do ar, o Instagram saiu do ar. Quer dizer, eu vi algumas pessoas entrando em pânico, que aquilo fosse algo realmente capaz de destruir, né, as empresas, enfim.
E eu, particularmente, tá? Eu sei que vai soar estranho o que eu vou dizer agora, eu não tenho rede social, eu não tenho Instagram, eu não tenho Facebook, tá? Enfim, o meu CPF não tem essas ferramentas, tá? Porque enquanto ser humano, eu prefiro construir os meus relacionamentos sempre que possível presencialmente ou, no mínimo, através do telefone, tá? Porque eu acho que muitos dos problemas que todas as empresas enfrentam, que todos os profissionais e empreendedores enfrentam, é o ruído da comunicação. Então, se já era difícil a gente ser entendido através de uma conversa presencial, onde você tem condições de sentir ali a energia do seu interlocutor, né? Enfim, de olhar no olho. Imagina agora quando as pessoas estão tentando construir relacionamentos através de uma tela de computador ou de um celular, tá? Então, eu tenho Instagram, Facebook, todas as redes sociais para as minhas empresas, para os meus empreendimentos, tá? E eu digo isso porque na semana passada eu tive a oportunidade de aprender muito, não com grandes empreendedores e empresários, mas com duas crianças, uma chamada Maria, de 10 anos, a outra chamada Mel, de 9, que são as minhas filhas, tá? Nós viajamos, passamos uma semana juntos, num resort na Bahia, e elas me pediram um presente de Dia das Crianças, que foi: papai, a gente queria que você não usasse o seu celular. A gente queria que você estivesse conosco sem o telefone. E pela primeira vez, tá, eu acho que eu consegui, de fato, passar uma semana sem ter o meu celular por perto, né? Enfim, e isso foi uma experiência incrível, fantástica. Então, o que eu queria provocar aqui também, tá, é uma reflexão nas pessoas que, na minha opinião, né, todas elas, sem dúvida nenhuma, vão concordar que os relacionamentos são muito importantes para qualquer carreira, para qualquer empresa, para qualquer pessoa. Mas como, de fato, as pessoas estão buscando construir esses relacionamentos? Tá? Porque os relacionamentos, eles precisam ser construídos desde a infância. E, infelizmente, a tecnologia, na minha visão, não está contribuindo para com que nossas crianças, jovens e adultos saibam se relacionar. Tá? Porque eu acho que a tecnologia ela ajuda muito, né? Ela, óbvio, ela tem que ser utilizada, mas eu acho que está faltando mais o espírito mesmo do ser humano, né? Para que a gente consiga, de fato, construir relações sólidas, duradouras, que possam fazer a diferença não apenas nos nossos negócios, mas também na nossa vida. E na semana passada eu tive uma grande lição, que foi um pedido de não usar o meu celular. E isso foi uma experiência fantástica, que eu recomendo para todo mundo que estiver assistindo aqui, né, que talvez não possa naquela semana, por motivos de agenda, enfim, mas faça a experiência, tá? Não de desligar o celular, tá? Mas de não acessar YouTube, Instagram, Facebook, redes sociais de um modo geral, porque muitas vezes as pessoas estão perdendo muito tempo com coisas pouco produtivas e que talvez, se elas focassem de fato naquilo que importa, né, que seria construir essas pontes, construir essas relações, se não for possível presencialmente em função da pandemia, que seja pelo menos através de uma ligação telefônica. É o que eu costumo dizer também, né? Eu recebo milhares de mensagens na data do meu aniversário. Milhares, WhatsApp, muitas, tá? Mas eu recebo relativamente poucos telefonemas, porque a tecnologia ela consegue criar artifícios de comunicação, né, para que a gente possa transmitir uma mensagem. Mas eu não acredito que isso seja verdadeiro. Eu não me considero uma pessoa tão importante assim para receber mais de 2.000 mensagens no meu aniversário, né? Inclusive de pessoas que eu nunca vi na minha vida, né? Então vamos focar um pouquinho, né? Enfim, vamos resgatar um pouquinho a questão da relação interpessoal, não apenas através das ferramentas tecnológicas, mas também através do contato humano. Essa é uma sugestão que eu gostaria de deixar, né, para todos os nossos ouvintes e telespectadores. Muito legal, e eu vou aproveitar essa sua recomendação e focar também, Marcelo, numa coisa que você falou do tempo, né? Eu vejo, eu não sei qual a idade da nossa audiência, mas o Roberto Carlos, né? Ele tem uma música que ficou muito conhecida na década de 70, Eu Quero Ter 1 Milhão de Amigos, né?
E apesar da beleza da música, né, é impossível que você tenha 1 milhão de amigos, porque amigos verdadeiros são aqueles com os quais você consegue gastar tempo. Então, as pessoas com quem você gasta tempo são os seus amigos. Os outros, né, na minha visão, são colegas. Então, e é impossível, eu acho que se na vida nós tivermos meia dúzia de amigos, já é um grande feito, né? E qualquer número que se aproxime dos 12, aí a gente já está seguindo o exemplo de Jesus, né, que teve 12 amigos, né? E quando a gente olha hoje para a questão das redes sociais, nós vamos ter um novo aprendizado, uma nova maneira de viver, né? Eu estava almoçando agora e os jovens, tinham 3 jovenzinhos ali na mesa do lado, falando de morar no exterior. Se eles forem morar no exterior e a família ficar no Brasil, as redes sociais, no sentido da tecnologia mais do que as redes sociais, vão ser muito importantes para eles estarem se relacionando com a família. Por outro lado, eu tive um filho de uma amiga que fez aniversário, desse casal que é muito meu amigo, fez aniversário, e na hora que eu fui ligar para ele para dar o feliz aniversário, a minha filha chegou e falou: "Você vai ligar? Manda uma mensagem. Não é para ficar ligando para as pessoas." Então, nós temos aí uma geração que está criando relacionamentos à distância, que na prática acabam não sendo relacionamentos, e essa é na minha visão, e pelo visto o Marcelo também concorda com isso, né? Porque eu não sei nem qual é o nome que nós vamos dar para isso, né? Quando você recebe, por exemplo, parabéns de uma pessoa que você nunca viu pessoalmente, né? Através das suas redes sociais. Então, não sei como é que isso vai chamar, se no futuro nós vamos ter nomes diferentes para isso. Mas um cuidado, né, um cuidado que a gente deve ter de não achar que esses relacionamentos via redes sociais, onde a gente digita mensagem de texto, e também não estou fazendo aqui nenhuma campanha contra as redes sociais também, né? Mas a gente está falando aqui a favor dos relacionamentos, né? Que eles precisam ir além de uma mensagem de texto e além de um emoji, porque às vezes, mesmo durante essa pandemia, nós tivemos o caso de uma pessoa próxima que ficou assim pertinho de se suicidar e puxa vida, o problema que ele tinha era um problema passageiro, e ele estava tentando dar uma solução definitiva, que era a morte para esse problema, que era absolutamente passageiro. E talvez digitando com ele, ninguém percebeu, ou talvez ninguém percebesse, que ele estava aí à beira de um ataque de nervos. Mas se alguém tivesse ouvido a voz, como o Marcelo falou, se alguém tivesse feito um contato, e eu quero dizer, as redes sociais também proporcionam isso, né? Você hoje, só falando a favor da meninada, né? O FaceTime, que é um recurso de vídeo do iPhone, né? É um dos recursos mais utilizados pela meninada nos Estados Unidos. A gente ainda tem alguma dificuldade no Brasil, né? Mas eles se falam mais por FaceTime, o que permite, então, voz e vídeo, né? Do que por telefone. Então, eu acredito que, quem sabe, muito em breve, essa realidade acabe também chegando ao Brasil, e a gente vai criar aí uma nova maneira de usar a tecnologia para que ela seja um acelerador, ou um intensificador, um aprofundador dos relacionamentos, e não esse distanciamento e esse afastamento. Mas, para quem estiver nos assistindo agora, eu só recomendo uma palavra-chave daquilo que o Marcelo falou agora há pouco. A palavra-chave é tempo. Tempo. Veja quais são as pessoas com quem você gastou tempo. E nós podemos, né, aceitar a provocação do Marcelo e repetir essa experiência, às vezes uma semana, às vezes num dia, às vezes num final de semana, onde a gente se afaste do celular, né, e a gente dedique um olhar, um tempo integral para as pessoas que estão ali à nossa volta. Mas, Marcelo, até só para dizer que essa também não é uma briga nova, né?
antes de chegar essas tecnologias, antes da chegada das redes sociais, a nossa briga era com a televisão, né? Que a gente ficava muito na frente da televisão, conversava com a televisão ligada, a televisão era o centro das atenções. Então, faz um tempinho aí que a gente está fugindo, né, da seriedade ou fugindo um pouco dos relacionamentos. Mas eu fico com essa palavra da questão do tempo e deixo você trazer aí a próxima provocação. Na verdade, eu acho que junto com o fator tempo, tá, quando a gente menciona as ferramentas tecnológicas que realmente trazem inúmeros benefícios, né, para nos aproximar de pessoas, eu mesmo não poderia estar participando com você hoje presencialmente e não estaria aqui se não fosse a tecnologia, tá? Mas trazendo um pouquinho o tema relacionamento para o mundo dos negócios, tá? Como construir relacionamentos? Acho que as pessoas que estão nos assistindo devem estar também com a expectativa de que a gente fale um pouco da nossa experiência, de como é que a gente construiu, a partir do momento que eu formalizei aqui, que eu considero como meu maior patrimônio a agenda do meu telefone, tá? Além de tempo, como é que a gente constrói esse legado? Né? A gente é o que a gente é, né? Ninguém vai ser capaz, né, como eu já mencionei, de construir uma caricatura, um personagem, né, para conquistar clientes, para motivar funcionários e colaboradores, enfim. Então, tem uma outra palavra, tá, que eu acho que está muito associada a relacionamento, tá, que faz toda a diferença, que é a confiança. Né? Você também não consegue conquistar a confiança de absolutamente ninguém, tá, sem o tempo. Né? Enfim, então, para dentro das nossas empresas, eu acho que esse processo de construção de relacionamentos, ele deve sempre ser pautado pela transparência, né, pela retidão e principalmente pela coerência. Tá? Porque as pessoas, né, para confiarem na gente, elas não necessariamente precisam concordar conosco. Elas podem discordar. Mas quando a gente tem coerência de propósito, fica muito mais fácil de você realmente, digamos, conquistar a empatia e talvez até a admiração das pessoas. Né? Então, é completamente incoerente um empresário empreendedor mencionar justiça social e pedir um contador para sonegar impostos. Quer dizer, então, o que eu vejo muito hoje também, tá, é que nós vivemos em um mundo onde é muito fácil as pessoas contextualizarem situações, tá, criarem narrativas, muitas vezes até bonitas, né, e que poderiam até, do ponto de vista temporário, motivar pessoas, mas agir de uma forma contraditória. Então, o que eu sugeriria para qualquer pessoa, né, que realmente incorpore a importância do relacionamento, sobretudo para o dia a dia agora da sua carreira, do seu trabalho, do seu empreendimento, é que essas pessoas sempre pautem as suas ações, né, pela coerência e pela transparência. Porque qualidade e defeito todo mundo tem. Isso é normal, é inato do ser humano. Né? E as pessoas são pessoas que, obviamente, além de serem diferentes, cada um tem um dom. Tem pessoas que têm um dom da palavra, tem pessoas que têm um dom do carisma, enfim. Mas isso não significa que essa pessoa vai ter maior ou menor facilidade de construir relacionamentos que façam a diferença para o dia a dia da empresa que ela criou, que ela trabalha. Então, sempre pautar as suas palavras, né, também pelas suas ações, com coerência, com verdade, com transparência e principalmente tentando, né, ter no seu interlocutor um olhar, né, de que, poxa, o que eu faria se eu tivesse do outro lado da mesa? O que o meu interlocutor, o meu colaborador, o meu cliente, o meu fornecedor eventualmente espera de mim? Né? Porque a partir do momento que a gente, de fato, né, presta atenção no outro, a gente pode ser capaz de repente, surpreender as expectativas daquele interlocutor para com as nossas ações. E a gente, para poder ter a atenção de uma pessoa, né, de fato, fazer com que a pessoa possa nos escutar, a gente precisa demonstrar que a gente está preocupado em ouvir também. Né? Então, essa questão da comunicação, dos meios de comunicação, que obviamente facilitam muito,
ela precisa vir acompanhada de uma atenção, né? Porque normalmente, né, e eu acho que isso não é uma exceção, muitas vezes a gente está falando, a pessoa está ouvindo, mas não está prestando atenção, né? E às vezes ela não está prestando atenção porque a gente não está sendo capaz de corresponder com uma expectativa. Então a gente sempre se colocar no lugar do outro também, eu acho que faz total diferença. É legal, né? Que eu quero fazer uma outra contribuição, mas não quero. É só fazer um comentário, né? Quando você assiste, por exemplo, eu assisti esses dias com a minha filha Avatar, é um filme longo de 3 horas, né? Mas ele tem lá no meio uma expressão que diz assim, I see you, né? Eu vejo você. E muitas vezes, no processo da comunicação, as pessoas, elas falam, né? Mas não prestam atenção nas outras, ou elas ficam... por exemplo, né, eu estava ouvindo o Marcelo falar agora, mas eu estava prestando atenção no que ele estava falando, e prestando atenção a ponto de, nossa, Gilberto, o que você vai falar agora? Esqueci o que eu ia falar, porque eu estava verdadeiramente prestando atenção. Mas, às vezes, as pessoas só estão marcando o tempo, elas estão só esperando a outra pessoa parar para respirar, para começar a falar, né? Aí não é dar atenção. Mas o Marcelo falou da questão da confiança. E eu quero trazer também, são 2 formas práticas que eu uso para fazer a construção dos relacionamentos, mas você vai perceber que não são 2, é uma com nomes diferentes, uma com um nome mais filosófico e a outra com um jeito mais prático, né? Então, guardem o que o Marcelo falou da confiança, porque já é uma construção prática do relacionamento, e eu acrescento essas duas que vão acabar sendo uma. Primeiro, plantação, né? Eu acredito muito em plantar e colher. Essa frase, né, de que a plantação ela é obrigatória. Desculpe, a plantação é opcional, a colheita é obrigatória. Ela é uma frase que me guia, mas, lamentavelmente, a maioria das pessoas, quando ouvem essa frase, pensam em coisas negativas. Fulano fez mal, mas ele vai colher o que ele está plantando. Aquele lá fez uma sacanagem, vai colher o que está plantando. A gente sempre lembra da lei da plantação no que diz respeito às coisas erradas que as outras pessoas fazem, ou às vezes nós mesmos, né, somos muito cruéis conosco, no sentido de, eu mereço aquilo que está acontecendo comigo porque eu fiz uma má plantação. Mas a gente não é tão assertivo, a gente não tem uma expectativa tão positiva quando nós fazemos uma boa plantação. A gente não tem essa certeza absoluta da colheita que a gente tem quando a pessoa faz o mal. É muito raro eu ouvi dizer, muito raro, eu ouvi isso por aí, de assim, fulano, ele tem praticado bem na vida dele, uma hora, a hora dele vai chegar. A gente vê isso muito mais ligado ao mal, muito mais ligado às coisas ruins que vão acontecendo na nossa vida. Mas eu quero fazer um desafio para você. Ouse plantar, tome nota das suas boas plantações. Não existem plantações melhores, que eu estava pensando aqui, se você consegue fazer plantações com coisas, né? E elas são praticamente impossíveis, né? Sempre que a plantação, a boa plantação, a má plantação ocorre, é no seu relacionamento com outras pessoas. Então, plante em fé, plante na vida das pessoas, ajude as pessoas, e aí fica a minha dica, naquilo que você mais precisa para a sua vida. Se você está querendo fazer sucesso no seu negócio, plante na vida de outras pessoas, ajude essas pessoas a fazerem sucesso nos negócios delas. Às vezes, sem nenhum interesse. Às vezes, você nem vai ganhar nada com aquilo. Mas, se você entender a lei da plantação, você, através desse relacionamento desinteressado, você vai construir alguma coisa muito positiva para você, para o seu negócio, e eu posso dar isso como testemunho, dizer o quanto isso tem acontecido na minha vida, né? Então, eu
eu procuro a oportunidade de ajudar pessoas, eu procuro por essa oportunidade dentro do meu tempo, porque eu sei que a lei da plantação, ela é infalível. Se eu plantar coisas boas, vão acontecer coisas boas. E aí, aproveitando e transformando a lei da plantação numa coisa mais prática para os nossos relacionamentos, aí vem uma característica de você fazer depósito na conta bancária emocional, né? Então imagine que eu acabei de conhecer o Marcelo aqui hoje. Então nós estamos verdadeiramente, nós nos conhecemos aqui, já estamos ansiosamente marcando a oportunidade para pessoalmente tomarmos um café, né? E queremos falar de negócios, mas veja só uma coisa, o que eu procuro na vida e procuro no Marcelo é procurar alguma qualidade que o Marcelo tenha e que eu possa ressaltar essa qualidade, né? Porque no momento que nós fomos apresentados, nós abrimos uma conta bancária emocional entre nós. E aí esse relacionamento começa com depósitos e retiradas, tá? Então, quando eu faço uma coisa boa para o Marcelo, é um depósito. Quando eu faço uma coisa ruim, é uma retirada. O meu objetivo no meu relacionamento com o Marcelo é deixar minha conta bancária emocional com ele sempre positiva. Esse é o meu objetivo. Então, e para que você faça isso, você precisa ser um viciado em achar qualidade nas pessoas. Sabe, quando você encontra uma pessoa, você já passa a procurar nessa pessoa. Então, por exemplo, ainda não conheci o Marcelo pessoalmente, mas o que eu já posso dizer a respeito dele, que são coisas que são apaixonantes para mim? Ele é um cara de família, apaixonado pelas filhas, né? As filhas pediram um presente para ele, que é um dos mais difíceis para um empresário dar, né? Que é o tempo, e ele foi lá e deu o tempo dele para as filhas. Isso já me faz me apaixonar pelo Marcelo. Mas eu posso deixar isso guardado aqui para mim e não tem valor nenhum. Mas no momento que eu externo isso, que eu torno isso público, aí eu já faço um depósito na conta bancária do Marcelo e iniciamos o nosso relacionamento. Então, não vá fazer como o meu penúltimo chefe. Ele tinha uma característica, talvez fosse um processo de autodefesa, alguma coisa assim, de procurar defeito nas pessoas. E na época que eu trabalhava com ele, era uma empresa que atendia um mercado mais informal, então a gente estava sempre de calça jeans, camiseta, eventualmente uma camisa, né? E depois no meu próximo trabalho, aí eu trabalhava de paletó, gravata, né? E aí fiquei um tempo sem encontrá-lo, e aí um dia a gente se encontrou numa calçada, ele vinha vindo, eu indo, e eu vi ele me esquadrinhando, né? E eu sabia o que ele estava fazendo. Ele estava procurando um defeito em mim. Ele estava procurando um defeito. E aí ele olhou e, puxa, o sapato estava engraxado, o terno impecavelmente passado, camisa, a gravata arrumada. Aí ele chegou e fez assim, olha só o cabelo que está um pouquinho desarrumado aqui, né? E é claro que eu dei risada, porque esse era um vício que ele adquiriu ao longo da jornada dele, de procurar defeito nas pessoas. E a partir desse mau exemplo, eu criei um vício para mim. Eu vou procurar nas pessoas uma virtude, uma qualidade, algo que eu possa elogiar. E aí, como isso virou um vício e eu coloquei a vida para me treinar, eu faço isso com o porteiro, eu faço isso com o motorista do Uber quando eu pego, eu faço isso com as pessoas que eu vou encontrando ao longo do meu dia. O meu objetivo, eu tenho um lema de vida, cada pessoa precisa estar melhor quando me disse tchau do que quando ela me disse oi. E assim nós vamos construindo bons relacionamentos, não ainda com a qualidade que o Marcelo disse agora há pouco, do tempo, mas nessa plantação a gente vai pensando quais são aqueles melhores relacionamentos daquelas pessoas que você quer realmente também deixar entrar na sua vida, e tem pessoas que você quer deixar entrar na sua vida, umas por afinidade, porque gostei, outras porque vão render frutos comerciais, outras você não quer na sua vida, mesmo que elas sejam bons frutos comerciais, você fala, olha, esse não é o tipo de pessoa
como o Marcelo falou, às vezes o cara é ladrão, sonegador, e eu não estou aqui julgando ninguém, cada um sabe como deve conduzir os seus processos, mas a gente tem a liberdade de escolher quais são as pessoas que a gente quer perto da gente, as pessoas que a gente quer perto da nossa família, né? Então, fica aí essa contribuição, né, da plantação e o depósito na conta bancária e emocional das pessoas com quem você vai se relacionando. É isso aí, Marcelo? É isso aí. Eu queria deixar uma mensagem final que eu acho que reforça, sintetiza muito do que você acabou explanando aí para gente, que é a reciprocidade, né? Quer dizer, a gente, para construir qualquer tipo de relacionamento, nós temos que ter a reciprocidade. E, de preferência, manter sempre esse saldo positivo, realmente. Né? Porque o universo, isso é uma crença que eu tenho também, tá? Ele vai conspirar mais a favor de quem está plantando bem. Né? E não tem como a gente plantar o bem se a gente não tiver sempre aberto a ajudar as pessoas. Né? Ajudar, né, dentro das nossas possibilidades. Né? Porque todos nós somos capazes de estender a mão para alguém. Né? Uns mais, outros menos, através das nossas empresas, através, muitas vezes, até de recursos financeiros. Tá? Mas a mensagem final que eu queria passar, sobretudo para os jovens, né, que estão, de repente, começando aí, né, a se atentar para o mundo do trabalho, dos negócios, é que quando nós somos jovens, muitas vezes a gente acaba se relacionando com as pessoas, mas a gente acaba não dando a importância devida para a importância desses relacionamentos ao longo da nossa vida. Né? Porque quando a gente começou lá atrás, né, e de repente até dentro do colégio, da universidade, quantas pessoas que naquela época se relacionavam conosco e a gente simplesmente, por não dar a devida importância, não tratou tão bem, ou não foi cordial como deveria, ou não estendeu a mão quando necessário, né? E que hoje, né, estão aí ocupando cargos em grandes empresas, ou criaram grandes empresas, grandes negócios, enfim. O que eu estou querendo dizer, gente, não é que a gente deva estar atento aos relacionamentos, porque lá na frente eles podem ser úteis de alguma forma para a nossa carreira. Não se trata disso, tá? Mas se trata que a empatia, ela deve ser, sim, exercida em todas as fases da nossa vida, tá? Porque independente da gente ter mais ou menos empatia com uma determinada pessoa, a gente sempre tem que deixar as portas abertas, né, para as pessoas, principalmente para aquelas pessoas que a gente quer, de repente, perto da gente, mas por um motivo ou outro acabou se distanciando, enfim. Então, uma sugestão que eu daria para os jovens, sobretudo aqueles que estão começando, é que eles valorizem as relações, tá? E que mesmo com aquelas pessoas que não exista, digamos, aquela empatia imediata, né, que as pessoas sempre tentem, sim, estar sempre abertas e disponíveis para ajudar, né, da maneira que for possível, porque, sem dúvida nenhuma, é bem provável que lá na frente, essas pessoas que passaram pela nossa vida lá atrás, elas vão poder agregar alguma coisa para a gente, seja profissionalmente, empresarialmente, pessoalmente, enfim. Então, como seres humanos, que todos somos, né, que eu acho que é isso que nos diferencia das máquinas, da inteligência artificial, da robótica, etc., eu acho que a gente precisa sempre lembrar disso, né, que ninguém faz nada sozinho. Tá? E ao longo da nossa jornada, dessa passagem que a gente tem aqui pela Terra, a gente realmente tem que extrair o máximo, né, das pessoas que estão próximas, das pessoas que estão ao nosso redor. Porque esse é o grande legado que a gente vai deixar, porque esse é um legado eterno. Né? O resto tudo vai ser passageiro. A conta bancária é passageira, né? As empresas, se a gente não tiver realmente um legado que acabam também passando, sendo vendidas, amanhã a gente não está aqui, essas empresas vão ser fechadas, descontinuadas. Então, acho que o grande legado que, como seres humanos, a gente pode deixar é realmente a marca, né, sobretudo positiva, que a gente pode imprimir na vida das pessoas que se relacionam conosco. Eu acho que isso não tem preço e isso é eterno. Então, essa é a última mensagem que eu gostaria de deixar para todos vocês, que valorizem, de fato, mais as pessoas, né, enfim, e que tenham essa reciprocidade,
né? Porque tudo na vida tem que ter reciprocidade. Não que a gente queira algo em troca, né, pelo bem que a gente faz. Não. Quando a gente faz o bem, a gente faz por nós. A gente acaba recebendo mais do que a gente está oferecendo. Tá? Mas a gente sempre tentar surpreender as pessoas que estão à nossa volta, eu acho isso muito importante. Muito bom, né? Bom, olha só, Marcelo, eu era dessas pessoas que lá na hora do intervalo, na época da escola, eu era aquelas pessoas que as pessoas não davam bola, que não ligavam muito, as pessoas não investiam muito em mim como um relacionamento, né? Mas especialmente quando eu encontro uma namoradinha, uma paquera de quando eu era mais jovem, e felizmente, né, a gente construiu uma jornada, uma carreira de sucesso, eu falo assim, devia ter apostado mais em mim, né? Porque a gente não sabe quem vai dar certo, a gente não sabe quem vai dar errado, então o bom é que a gente trate igualmente bem todas as pessoas, né? E aproveitando as suas palavras também, eu termino com essa ordem que nós recebemos, né? De amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos, né? Se a gente imprimir a marca do amor nos nossos relacionamentos, e eu quero dizer que isso não é uma coisa fácil, né? Às vezes o amor ele é interesseiro, às vezes o amor é desconfiado, às vezes o amor ele não está presente naquela relação, mas eu acho que o nosso grande objetivo também de vida é superar cada um desses obstáculos para que nós possamos estar verdadeiramente cumprindo essa ordenança, essa ordem que a gente recebeu de amar o próximo como nós amamos a nós mesmos e em cada relacionamento, né, deixar esse carimbo, deixar essa chancela do amor estampada neles, porque aí, de verdade, nós vamos construir uma vida feliz, uma vida alegre, e a gente vai deixar o mundo um lugar cada vez melhor. Então, eu espero que, de alguma forma, a gente tenha contribuído com vocês, espero que vocês tenham se divertido com a gente, como eu me diverti aqui com o Marcelo, né? Aprendido, e que, de alguma forma, vocês possam levar essas experiências aí para os negócios de vocês, para os relacionamentos e para a vida de vocês. Da minha parte, meu muito obrigado, foi uma honra e uma alegria estar aqui com vocês. Igualmente, um grande abraço para todos, obrigado aí pela atenção. Black Friday Uninasal. Chegou a hora de aproveitar as melhores oportunidades do ano. Na graduação presencial tem desconto de 60% nas mensalidades durante todo o curso. Já a graduação digital tem mensalidades a partir de R$ 99,90 mais 3 cursos livres grátis. E ainda, cursos de pós-graduação com mensalidades a partir de R$ 169,90. Acesse blackfriday.uninasal.edu.br e faça parte da revolução. Uninasal, o aprendizado não para.